Mas, em geral, o McIntyre vai destacar isso, é que racionalistas, ou o racionalismo iluminista, ele tende a uma certa hegemonia, ele faz um esforço em direção a isso. Como ele faz isso? Primeiro, ele determina determinados padrões de racionalidade, ou seja, regras que determinam se um pensamento é racional ou não. A segunda coisa é que é natural ao iluminismo subverter todo tipo de tradição que eles consideram, digamos assim, não racionais. Na verdade, toda tradição é considerada não racional porque ela não parte necessariamente da razão. E, claro, isso, consequentemente, subverte todo tipo de autoridade, né? A autoridade então, agora está posta sobre a racionalidade e a razão. Ela é autônoma e ela, então, determina a relação do ser humano com todos os aspectos da realidade de maneira racional. Fora disso, o que a gente tem pode ser uma ilusão, tá? Claro, ao afirmar uma autoridade forte na razão, você basicamente está dizendo que essa razão ela não sofre nenhum tipo de influência histórica, nenhum tipo de influência externa, tá? E que, claro, ela seria um lugar, então, confiável para fazer afirmações ou justificativas racionais universais, sem nenhum tipo de influência de particularidades culturais, de uma comunidade, da fé ou de um determinado movimento qualquer, ok? Bom, a tese do McIntyre para refutar, olha que interessante, essa abordagem de uma racionalidade neutra é que ele vai fazer uma afirmação categórica, é que o iluminismo racionalista ou racionalismo iluminista já se provou para lá de inconsistente. Né, que existe, na verdade, um ideal intangível de uma razão neutra. Já está mais do que comprovado que mesmo entre os racionalistas, essa diversidade de sensibilidade sobre o que é o ser humano, qual é o propósito da vida, o que é certo, o que é errado, já demonstra uma certa influência histórica e uma influência contextual, ou seja, o iluminismo é ele mesmo e os movimentos dentro do próprio iluminismo e do racionalismo iluminista histórico. Ele é historicamente localizado. Então não existe neutralidade na alegada neutralidade iluminista. Não existe. Ela está influenciada por agendas, sensibilidades, por compromissos e lealdades, inclusive de grupos e indivíduos. Sendo assim, essa tese do McIntyre é muito interessante. Ele vai propor o seguinte: então não existe racionalidade? Não, ele vai dizer que sim, existe racionalidade, mas não existe apenas uma racionalidade. Ora, se razão não pode se descolar do contexto histórico em que alguém está empreendendo um pensamento racional, ou seja, não existe uma racionalidade supra-histórica, para além da história, ou supra-contextual, para além do contexto, ou fora de particularidades ou adesões particulares, logo a resposta não é negar a racionalidade, é reconhecer que existem tantas racionalidades quanto existem contextos diferentes, contextos históricos. Eu vou citar aqui na íntegra uma frase do McIntyre que ele diz: racionalidade é ela mesma, se teórica ou prática, um conceito com uma história. Uma vez que existe uma diversidade de tradições de investigação com histórias, observe no plural aqui, existem também racionalidades, ao invés de apenas uma racionalidade. De acordo com McIntyre, a alegação do racionalismo iluminista de que ela é o único movimento com credibilidade racional, né, é um mito. É um mito porque ele arroga para si uma supra-historicidade que não existe. Todo empreendimento racional está e é historicamente localizado. E aí McIntyre vai dizer no outro momento no texto dele que não há terra firme, nenhum lugar para investigação, nenhuma forma de se engajar em práticas de aperfeiçoamento, avaliação, aceitação e rejeição de argumentos razoáveis, independente do que é fornecido por alguma tradição em particular. Então, observe como o McIntyre está fazendo um movimento muito forte em relação ao racionalismo iluminista. Eu quero deixar isso claro porque a intenção dele não é necessariamente dizer que o racionalismo é desqualificado totalmente, não. A única coisa que o racionalismo tem que fazer é admitir que ele é uma racionalidade dentre outras e que ela é igualmente dependente de contextos históricos e culturais como qualquer outro movimento e qualquer outra tradição. Então, a palavra tradição é muito forte para o Alasdair McIntyre, porque para ele a tradição é de onde emerge o contexto para um
determinado tipo de racionalidade, que, como já vimos, não há apenas uma, há várias racionalidades e, igualmente, há várias tradições de racionalidade ou de critério de pensamento sobre o mundo. Eu vou citar aqui um trecho, na verdade, vou falar aqui para vocês algumas características que Alistair McGrath destaca do pensamento do Alasdair MacIntyre. Você sabe quem é o Alistair McGrath, lá de Oxford, cristão. Ele diz o seguinte: primeiro, um resumo da tese do MacIntyre. Não se vale de uma noção universal de moralidade. Para ele, não existe uma moralidade universal que possa se arrogar universal sobre as outras, exceto quando ela faz essa defesa pública da sua moralidade, e aí a gente vai ver isso um pouco para frente aqui. Mas, basicamente, é o seguinte: o iluminismo não pode impor uma moralidade racional sobre as outras moralidades, sobre os valores morais, por exemplo, de um grupo como os judeus, ou os cristãos, ou os muçulmanos, ou qualquer outro grupo cultural. Na verdade, cada grupo historicamente situado tem as suas respectivas moralidades. O que não significa, aqui muita gente pode dizer, mas isso também é um relativismo moral. De certa forma, sim, mas para o MacIntyre, essas moralidades podem ser defendidas publicamente num diálogo entre as diferentes tradições. Eu vou explicar isso depois. Ele ainda vai dizer que, naturalmente, toda racionalidade vale-se de uma tradição histórica. Um outro ponto que o McGrath destaca do MacIntyre como um ponto positivo é que ele de alguma maneira reconhece que o cristianismo possui a sua própria racionalidade. A propósito, se você for ao livro do MacIntyre, você vai ver lá que ele recupera algumas tradições que ele considera tradições históricas ocidentais que influenciaram muito a maneira como nós pensamos no Ocidente e que são matrizes ou tradições de racionalidades diferentes. Então ele identifica ali o aristotelismo, o pensamento agustiniano, o pensamento de David Hume como responsável pelo iluminismo no Ocidente, o tomismo medieval e assim por diante. De qualquer forma, Alasdair MacIntyre reconhece que tradições têm a capacidade de se corrigirem mutuamente ou de se corrigir internamente e se reformar ao longo do tempo. Esse é um outro ponto também importante. A tradição oferece uma perspectiva universal, mesmo sem ser universalmente aceita. Isso é interessante, porque uma tradição pode defender a sua moralidade, sua visão de justiça, para além das fronteiras da sua própria tradição e da sua própria comunidade. Não há nenhum problema nisso. Claro que isso exigiria uma linguagem pública, né, para que outras tradições pudessem apreciar o posicionamento daquela tradição e ver se realmente é plausível, né, e se corrigir em relação a outra e vice-versa, ok? Para MacIntyre, ou melhor, para MacIntyre, de acordo com McGrath, uma tradição deve ter coerência interna, uma possibilidade de diálogo entre tradições diferentes. Eu vou citar aqui, finalmente, uma frase que o McGrath diz sobre o MacIntyre, que talvez seja o maior mérito da teoria dele, né? Sob uma perspectiva de uma teologia científica, tem, de acordo com o McGrath, né, uma das maiores contribuições de MacIntyre é o resgate da noção de que o cristianismo possui uma compreensão distinta e racional sobre a realidade. O cristianismo é, assim, livre para reafirmar sua distinção.